Imagine ter tudo: riqueza, poder, status. E se a única coisa de que você realmente precisa não pudesse ser comprada? Junte-se a mim enquanto o mundo de um milionário é virado de cabeça para baixo. Não por uma crise de mercado, mas por um indivíduo extraordinário que redefine o significado de ser rico. Transformação emocional. Ele tinha tudo, mas faltava algo. Acompanhe a trajetória de um milionário bem-sucedido, que toma um rumo inesperado, encontrando uma conexão que vai abalar suas ideias preconcebidas e lhe ensinar uma lição profunda sobre humanidade, empatia e o verdadeiro significado do sucesso, direto e desafiador. Se a pessoa que lhe ensina a lição de vida mais valiosa não for quem você jamais imaginaria, esta é a história de um milionário forçado a confrontar seus próprios preconceitos, descobrindo humildade e conexões genuínas nos lugares mais improváveis. Prepare-se para uma jornada transformadora que mudará sua perspectiva. Marcos achava que já tinha conhecido todas as formas de vitória. Era o nome dele na capa das revistas de negócios. Era o prédio com o sobrenome da família, refletindo o sol do centro. Eram os convites que chegavam para eventos onde as pessoas falavam baixo e fechavam contratos com um aperto de mão. Por fora, nada faltava. Por dentro, havia um chão oco que ele disfarçava com mais uma viagem, mais uma aquisição, mais um desafio. Era como se vivesse numa gaiola dourada. Tudo brilhava, mas quase nada tocava. O telefone nunca parava, os carros nunca atrasavam, os funcionários nunca diziam não. E exatamente por isso, ninguém o via de verdade. Naquela semana, a irmã lhe mandou uma mensagem curta. Passa na instituição amanhã, quero te apresentar alguém. Marcos respondeu com o polegar automático e esqueceu. Só lembrou no dia seguinte porque o motorista virou para o lado errado. A instituição ficava fora do circuito de luxo, num bairro que ele só via da janela quando o jatinho decolava. O prédio era simples, mas tinha um jardim com flores bem cuidadas e murais com desenhos. Na recepção, crianças e adultos entravam com ritmos diferentes, alguns de cadeira de rodas, outros amparados, outros apenas mais lentos que o resto do mundo. Não havia pressa. Aquilo já o desconcertou. Maia. Ele pensou que encontraria alguém tímido, retraído, dependente. Em vez disso, viu uma jovem de uns 20 e poucos anos, pele morena, cabelo preso meio torto, óculos com aros coloridos e uma presença que enchia a sala. Ela tinha paralisia parcial no lado direito e apoiava o pé com cuidado, mas o olhar era inteiro. Ela sorriu, como quem reconhece as pessoas pelo que elas emanam, não pelo que elas vestem. Oi, Marcos, ele disse como se já o conhecesse. Ele estranhou a naturalidade. Ele estava acostumado a ser chamado de senhor, de doutor, de presidente. Sua irmã falou que você vinha, senta. Isso desmontou um pouco a pose dele. Marcos riu sem saber se riria. Ele olhou ao redor, procurando uma cadeira que não sujasse o terno. Maia apontou para um banco de madeira pintado de azul. Aqui, ele obedeceu. A sala cheirava a café e tinta guache. Ao fundo, uma professora ensinava a amarrar cadarço com uma paciência de rio. Maia explicou com orgulho que estava no grupo de autonomia, que estava aprendendo a fazer coisas sem ajuda, que agora conseguia até pegar ônibus adaptado sozinha em alguns dias. Marcos fez o que sempre fazia, ofereceu. Se precisar de cadeira melhor, eu compro. Se precisar de van, eu resolvo. Se precisar de... Ela o cortou com delicadeza. Você sempre oferece coisa? Ele ficou mudo. Às vezes a gente não quer coisa. A gente quer que fiquem. Marcos não estava preparado para alguém que não se deslumbrava com o que ele tinha para dar. Ficou alguns segundos sem resposta. Maia continuou sem crueldade. Você fala muito rápido, sabia? Parece que está sempre com medo de alguém te alcançar. Ele apertou os lábios. Não estava acostumado a que lessem o que ele tentava esconder. E veio a frase que o atravessou. Tem gente aqui que daria tudo para andar no seu ritmo. E você está jogando fora. Ela o convidou para assistir uma atividade. Era um treino de cozinha,
cortar legumes, acender fogão elétrico, lavar louça. Coisas que Marcos não fazia há anos, porque sempre havia alguém para fazer. Maia entrou na aula e pediu que ele fosse seu par de segurança. Não é para fazer por mim, avisou. É para ficar perto caso eu balance. Marcos ficou atrás dela, segurando o prato quando ele quase caiu, mas sem pegar a faca de sua mão. Viu de perto o esforço do braço que não obedece, a concentração do olhar que precisa mandar 2 vezes, a explosão de alegria quando o legume cai dentro da tigela. Era uma vitória pequena até para o Instagram, mas era enorme para quem precisava provar para o próprio corpo que ainda manda. Na saída, a irmã comentou: "Ela gostou de você." Marcos, ainda mexido, disse: "Acho que eu gostei dela também." Mas o que ele não disse foi o que se passou na cabeça no caminho de volta. Porque uma pessoa que levanta com dor, que precisa de ajuda para subir degrau, que não tem metade dos recursos dele, parecia mais inteira? Porque o riso dela era mais cheio do que as risadas ensaiadas das festas dele? Porque quando ela falou: "Hoje você vai sentar", ele sentiu que alguém tinha finalmente visto o cansaço que ele escondia em roupa de grife. No dia seguinte, ele apareceu de novo. E no outro. E no outro. No começo, se justificou dizendo que estava estudando o projeto para apoiar melhor. Na prática, estava indo porque ali ninguém lhe pedia para performar. Ali, ele podia ser só Marcos, o homem que não sabe cortar legumes, não o milionário que fecha aeroportos. Maia percebeu e começou a puxar assunto da vida, não do dinheiro. Perguntou se ele tinha amigos de verdade, se ele tinha alguém para quem pudesse dizer: "Hoje eu não dou conta." Se ele tinha alguém que o chamasse de volta quando a cabeça corria. Ele respondeu com evasivas, mas cada evasiva deixava ver um buraco. A aproximação dos dois não agradou todo mundo. Um dos coordenadores achou estranho ver Marcos ali tantas vezes e temeu que fosse só imagem. Outro pensou que ele acabaria querendo mandar na rotina. Maia riu quando soube. Relaxa, ele está aprendendo a ser gente. E Marcos realmente estava. Um dia, ao vê-la tentando amarrar o cabelo e falhando por causa do braço duro, ofereceu para fazer ele mesmo. Ela deixou, mas orientou: "Devagar, não puxa, meu couro não é de banco de carro." Ele obedeceu. E aquele gesto miúdo o atravessou mais do que qualquer contrato de milhões. A virada começou num sábado chuvoso. A instituição organizou um passeio ao parque e o ônibus adaptado quebrou no caminho. Alguns participantes se irritaram. Outros ficaram ansiosos. Uma menina começou a chorar porque não entendia o atraso. O motorista não sabia o que fazer. Marcos pegou o celular para resolver alugando 3 vans. Maia segurou o braço dele. "Espera. A gente pode esperar na praça ali. A chuva passa." Ele quis argumentar que era perda de tempo, que era melhor agilizar. Ela respondeu olhando dentro dele. "Pra gente, esperar também é viver." Ele guardou o celular. Sentou com eles. Ficou molhado e estranhamente sentiu paz. Quando finalmente chegaram, já quase no fim da tarde, o parque estava vazio, lavado de chuva. As árvores pingavam, o cheiro de terra subia. Maia respirou fundo e disse: "Valeu a pena." Marcos olhou o relógio e quase disse que tinham ficado menos tempo do que o planejado, mas se conteve. Percebeu que quem mede momentos com relógio perde o brilho do que acontece fora do horário. Voltou para casa pensando em quantas vezes tinha metido pressão na equipe por atrasos que, na verdade, eram só a vida acontecendo. Na segunda-feira seguinte, ele entrou na própria empresa diferente. Em vez de ir direto para a sala de vidro, foi primeiro ao andar onde ficavam os estagiários. Sentou na bancada, perguntou o nome de todos, ouviu uma reclamação sobre a plataforma de projetos que vivia caindo. Normalmente, ele teria mandado alguém resolver isso até o fim do dia. Dessa vez disse: "Me mostra." Enquanto o rapaz explicava, Marcos lembrou da frase de Maia: respirar, perguntar, escutar, e percebeu que na maior parte do tempo ele nem deixava as pessoas chegarem na parte do escutar. À noite, já em casa, deitou sem ligar a TV. Ficou olhando o teto e, pela primeira vez, admitiu em voz baixa: "Eu estava vazio."
Não era confissão de culpa, era diagnóstico. E ao pensar em Maia, percebeu que talvez a única coisa que ele nunca tinha comprado era exatamente a que mais precisava: tempo com gente que não se impressiona com riqueza. Foi nesse ponto que a vida decidiu testar o que ele vinha aprendendo. A coordenadora da instituição contou que Maia teria de passar por uma bateria de exames, porque uma dor antiga tinha voltado com força. Ela falou rindo, mas os olhos dela fizeram uma curva de preocupação. Marcos se ofereceu imediatamente para pagar o melhor especialista, o melhor hospital, o melhor de tudo. Maia aceitou parte e recusou parte. Quero você lá, não o seu cartão. Ele concordou, sem entender totalmente, e marcou de buscá-la. Na véspera dos exames, ele passou na instituição e a encontrou ensinando uma menina menor a fechar a mochila. A mão de Maia tremia, mas ela sorria. A gente faz mesmo tremendo. Marcos ficou na porta assistindo e pensou que aquela frase dava um livro, ou pelo menos dava uma nova forma de viver. Saiu dali decidido a não voltar ao tamanho antigo. No caminho de volta, dentro do carro silencioso, ele percebeu que estava ansioso, não por perder dinheiro, mas por talvez perder uma pessoa. Era novo, era bom, e pela primeira vez ele agradeceu por ter sido obrigado a parar naquele sábado de chuva. No dia do exame, Marcos chegou cedo demais para quem sempre chegava na hora marcada. Ficou no corredor branco, café morno na mão, vendo outras famílias esperando. Ali ninguém o reconheceu como milionário. Reconheceram-no como acompanhante. E aquilo, curiosamente, o fez bem. Maia chegou empurrada pela mãe, com uma jaqueta leve e o mesmo sorriso que usava para atravessar dias ruins. Você veio mesmo, disse. Eu disse que vinha, ele respondeu. Promessa é coisa cara, ela brincou. Entraram. O exame era demorado e frio. Marcos andava de um lado para o outro, querendo resolver até o que não dependia dele. Em certo momento, Maia apontou para a cadeira ao lado. Senta, milionário ansioso. Não dá para acelerar a máquina. Ele sentou. E sentar ali era o novo luxo. Depois do exame, já no pátio externo do hospital, Maia ficou em silêncio. Não era tristeza, era cansaço. Marcos tentou preencher o vazio falando de viagens, de possibilidades, de médicos fora do país. Ela ergueu a mão, imitando o gesto dele nas reuniões quando queria interromper alguém. Marcos, eu não preciso que você me salve. Preciso que você não fuja quando ficar difícil. Ele ouviu e guardou. Ali estava a prova. Até ali, sempre que a vida de alguém ficava pesada, ele ajudava à distância, com dinheiro, com contatos, mas mantinha o coração longe. Com ela não podia. Os dias seguintes foram de ajustes. A instituição reorganizou horários das terapias dela. A mãe precisou de folga no trabalho e Marcos, sem que ninguém pedisse, passou a buscá-las e levá-las de volta em alguns dias. A motorista da família estranhou vê-lo no banco da frente, dirigindo o próprio carro. Ele riu. Hoje eu que sou o transporte adaptado. No caminho, ouviu histórias que nunca chegariam a uma sala de conselho. O medo de perder o benefício, a burocracia que trata adulto como criança, o descaso de médico que fala com o acompanhante e não com o paciente. Marcos começou a ligar para clínicas não para furar fila, mas para pedir que falassem olhando para Maia. Ela é a paciente, dizia. E descobriu que usar o próprio nome para abrir portas para outro é a forma mais limpa de influência. Foi nesse período que a empresa enfrentou sua crise mais pública. Um jornalista investigativo publicou uma matéria dizendo que o grupo de Marcos havia comprado um terreno em área que deveria ter sido destinada a um centro comunitário. As redes se inflamaram, houve protestos na porta e antigos desafetos aproveitaram para acusá-lo de frieza. Antes de Maia, Marcos teria acionado o jurídico, blindado a própria imagem e esperado a tempestade passar. Dessa vez, depois de ler a matéria, ele pegou o celular e mandou mensagem para a irmã. Quero ouvir o pessoal da comunidade antes de responder. Foi até lá. Sentou numa sala simples com líderes locais e ouviu o que estava por trás da indignação.
Não era só o terreno, era a sensação de que quem tem dinheiro não pergunta. Ele pediu desculpa, devolveu o terreno e propôs construir junto um espaço que fosse realmente usado. Você está cedendo demais, disse um diretor. Eu estou devolvendo o que nunca foi meu, Marcos corrigiu. Alguns sócios consideraram aquilo fraqueza. Um deles foi pessoalmente até o escritório dele dizer que ele estava mole por causa da tal menina da instituição. Marcos, ao invés de rebater, convidou-o para ir junto num dos dias de terapia de grupo. O sócio recusou. Então não fala do que você não viu, Marcos respondeu sem elevar a voz. Era outro homem. Ainda tinha dinheiro, poder e status. Só que agora sabia que nada disso o tornaria menos humano se ele deixasse. Maia, por sua vez, começou a perceber as mudanças fora da instituição. Um dia, Marcos contou que tinha criado uma bolsa interna para funcionários com filhos com deficiência, com jornada flexível e apoio psicológico. Fez isso por minha causa? Mas ela perguntou. Fiz isso porque vi o tamanho do cansaço, ele respondeu. Você me mostrou? Ela ficou séria. Eu não sou aula de motivação, avisou. Eu sei, ele sorriu. Você é gente. E é por ser gente que funciona. A amizade dos dois começou a incomodar alguns investidores mais antigos, que não entendiam por que Marcos falava tanto de acessibilidade em reuniões de negócios. Um deles sugeriu, em e-mail mal formulado, que ele não deveria expor tanto a relação com uma pessoa com necessidades especiais, para não parecer que estava usando. Marcos leu e ficou em silêncio por alguns minutos. Depois, respondeu com 3 linhas. Eu não exponho, eu aprendo. E se aprender com quem o mundo tenta calar pega mal, então o que pega bem está errado. Com o passar dos meses, Maia precisou usar mais vezes a cadeira de rodas. Isso significava mais rampas, mais elevadores, mais esperas. Marcos começou a ver a cidade com outros olhos. Percebeu como calçadas altas humilham, como restaurantes apertados excluem, como olhares apressados atravessam corpos devagar. Uma vez, num shopping, o segurança implicou com ela porque estava parada perto da escada rolante. Marcos interveio, mas não gritou. Apenas perguntou, onde está a saída acessível mais próxima? O segurança não soube responder. Então o problema não é ela, Marcos disse, e foi embora. Numa tarde de outono, Maia o chamou para uma conversa fora da instituição. Queria que fosse num lugar público, onde ele não estivesse no controle. Escolheu uma praça comum, com bancos pichados e crianças correndo. Chegou com a mãe. Marcos trouxe café. Sentaram. Depois de umas frases leves, ela foi direto. Você já pediu desculpa de verdade para alguém que você machucou sem saber? Ele arregalou os olhos. Por que está perguntando isso? Porque humildade não é só ajudar para frente. É voltar e consertar para trás. Ele pensou em funcionários que tinha demitido por impaciência, em parceiros que tinha atropelado, em familiares que tinha deixado esperando. Anotou mentalmente voltar. Naquela noite, fez algo que nunca tinha feito. Ligou para o pai. Não para falar de negócios, mas para dizer que sentia falta. O homem surpreso ouviu. Marcos contou que estava aprendendo com uma jovem que andava devagar, mas enxergava rápido. Papai riu. Eu sempre achei que você precisava de alguém para te desacelerar. Eu também, Marcos respondeu. Eu só não sabia que viria assim. A medida mais visível da transformação veio depois. Marcos criou, com o dinheiro dele e com a experiência da instituição, um fundo permanente para custear tecnologias assistivas para quem não pode pagar. Mas diferente das doações antigas, esse fundo tinha uma regra de ouro escrita por Maia. Só doa se ouvir primeiro. As famílias passaram a ser recebidas por assistentes treinados não para preencher formulário, mas para perguntar o que realmente estava faltando. Às vezes, não era a cadeira cara. Era uma mãe exausta. Às vezes, não era o computador. Era o transporte. O fundo passou a financiar gente, não só coisa. O ápice da jornada aconteceu quando a instituição decidiu homenagear Maia por inspirar mudanças. Fizeram um evento simples, com faixa torta e flores de papel. Eles pediram que Marcos falasse.
Ele subiu ao palco improvisado e, antes de qualquer coisa, leu o gancho que tinha virado seu norte. Imagine ter tudo: riqueza, poder, status. E se a única coisa de que você realmente precisa não pudesse ser comprada? A plateia silenciou. Ele contou então como tinha chegado ali acreditando que ajudaria e como saiu dali ajudado. Ele contou do dia que quis resolver tudo com Van e aprendeu a esperar a chuva passar. Ele contou do dia em que quase machucou o couro cabeludo dela e aprendeu a delicadeza. Contou do dia em que ela pediu que ele não fugisse quando ficasse difícil, e ele aprendeu permanência. Ao final, Maya pediu o microfone. Ela olhou para ele e, com a sinceridade que sempre teve, disse: "Eu não mudei você. Você só decidiu ser quem sempre poderia ser, mas não tinha tempo." As pessoas aplaudiram. Marcos chorou sem esconder. E quem estava ali, vendo um homem acostumado a não baixar a guarda, se deixar atravessar por uma jovem com necessidades especiais, saiu diferente. Alguns porque se viram nele, outros porque se viram nela. Outros porque entenderam que, às vezes, o professor mais improvável é o que o mundo tenta proteger demais para não ser ouvido. E a partir dali, Marcos não deixou de ser milionário. Ele continuou fechando negócios, continuou sendo chamado para eventos, continuou assinando contratos. A diferença é que agora ele entrava nas salas com outra pergunta na cabeça: quem está ficando de fora disso? E se havia alguém, ele tentava puxar para dentro. Não porque precisava de aplausos, mas porque tinha aprendido, com a pessoa mais improvável, que nada do que ele constrói faz sentido se não couber quem anda devagar. Essa era a lição duradoura. E ele a repetia para si mesmo sempre que o velho impulso de apressar batia. Respira, pergunta, escuta. Anos depois, quando perguntavam qual tinha sido o melhor investimento da carreira, ele não citava uma empresa, nem um prédio, nem uma aquisição. Contava da tarde em que segurou uma trança para não doer, da noite do apagão em que foi guiado no escuro e do dia em que precisou admitir, diante de todo mundo, que aprendera humildade com uma mulher que o mundo chama de especial. Especial, ele dizia, foi a chance de desacelerar. E convidava quem ouvia: procura a tua Maya também. Ela já está perto. Geralmente está onde a gente passa rápido demais para ver. Porque no fim, riqueza é ter quem te espere no teu ritmo e ainda ache bonito. O resto é barulho.